Fyodor Dostoiévski disse: "Não é engraçado como quando parei de me preocupar com tudo, todos os meus problemas começaram a desaparecer. Agora entendo que devido à minha vaidade excessiva e às altas expectativas que tinha para mim mesmo, frequentemente me vejo com intensa insatisfação. Todos sentem que deveriam estar num caminho diferente, mais ambicioso. Eles sentem que foram feitos para coisas maiores, mas ninguém tinha ideia de como alcançá-los. Em sua miséria, eles começam a odiar tudo ao seu redor. Não minta. O mais importante, não minta para si mesmo. Uma pessoa que mente para si mesmo e compra sua própria falsidade chega a um ponto em que não consegue discernir a verdade interna ou ao seu redor, consequentemente, perde o respeito por si mesmo e pelos outros. Sem respeito, o amor desaparece, abrindo caminho para a indulgência em prazeres e vícios básicos como um meio para preencher o vazio deixado pela ausência de amor. Tudo decorre do constante engano dos outros em si mesmo." Vaidades de vaidades, tudo é vaidade, diz o pregador. Esse é o primeiro versículo de Eclesiastes, onde Salomão fala da vaidade. A vaidade, ela é, na verdade, ter pensamentos grandiosos de si mesmo. Então a vaidade é querer ser maior, melhor do que nós somos. Isso é a vaidade. E a vaidade, ela leva o ser humano, ela escraviza o ser humano de tal forma que ele queira fazer coisas grandes para se sentir grande, para ter a falsa sensação de que ele é grande. Dostoiévski, ele está no aspecto de que ele não conseguiu fazer essas coisas grandes. Mas nós temos um exemplo de uma pessoa que conseguiu fazer coisas grandes. O exemplo disso é o próprio autor de Eclesiastes, o rei Salomão. Ele era rei, ele tinha dinheiro, ele tinha grana, ele fez tudo aquilo que ele achava que deveria fazer. Ele diz em Eclesiastes que ele construiu bosques, jardins, palácios, tudo que veio à mente dele de grandes construções ele fez. E ele diz que o final da conclusão, ele diz: olha, tudo é vaidade, porque eu fiz todas essas coisas, mas isso é vão, isso é fútil, isso não dá em nada, né? Então isso não me torna grande, não me torna melhor. E ele ainda diz: todas essas coisas que eu construí vai ficar para outra pessoa depois de mim. Ou seja, não tem nem utilidade prática. Ou seja, a vaidade escraviza o ser humano para fazer coisas que são inúteis em relação à nossa existência, né? E tem o outro caso, onde a pessoa nem consegue fazer o que a vaidade dela demanda, porque ela tem incapacidade prática, incapacidade temporal, física, financeira de fazer, que é o caso de Dostoiévski. Aí ele diz: então, o resultado dessa incapacidade de executar esses pensamentos de grandeza, que é a vaidade, leva o ser humano à insatisfação, leva o ser humano a uma profunda frustração e insatisfação. Essa insatisfação vai levar à reclamação. E, na tentativa de preencher esse vazio, ele vai se entregar aos vícios mais básicos da bebida, da comida, do sexo, dos jogos, seja qual for o vício, das drogas, para tentar preencher esse vazio. E o próprio Dostoiévski, de acordo inclusive com a Bíblia, com a palavra de Deus, diz qual é a solução. A solução é substituir a vaidade pelo amor. E o amor aqui não é essa palavra romantizada na cultura brasileira. O amor é você parar de correr atrás de coisas inúteis, porque tem pensamentos de grandeza, porque alimenta a própria vaidade, serve a própria vaidade, e deve servir ao amor. O que é o amor? É buscar o bem daquele que está próximo de você. É amar a Deus. Amar a Deus é buscar os interesses de Deus. É valorizar o que Deus valoriza. É querer fazer cumprir a vontade e a justiça de Deus. Isso que é o amor. Amar a Deus é isso. Amar as pessoas é buscar o bem das pessoas. Porque no final da vida, como o próprio Salomão conclui, tudo que você fez, tudo que você construiu por vaidade, não vai valer de nada. Não vai ter serventia alguma, nem serventia prática. Porque não se pode, como diz a música do Carlos Barnett, não se pode dormir 20 camas numa noite, né? Ou seja, se eu tenho pensamentos de grandeza, quero uma casa muito grande, um carro, uma Ferrari, etc., isso não tem nem serventia prática, porque não nos serve para nada, tá? O ser humano, ele tem muitas necessidades, mas a partir de um determinado momento, ter 2 carros, por exemplo, é só ter mais trabalho, porque não precisamos de 2 carros, né? Ter 2 casas é só ter mais trabalho, porque não se precisa de 2 casas. Não se dorme em 2 camas numa noite, eu preciso só de uma cama, tá? Então, o que fica no final da vida é o amor.
é o que você viveu de real, de verdadeiro. Tá? É se você realmente amou a Deus e amou as pessoas. No final da vida, o que se tem é a família. O que se tem é o que se fez por Deus e o que se fez pelos outros. Os nossos pensamentos de grandeza não vão preencher nosso vazio e nem vão, no final da nossa vida, nos dar o conforto necessário diante da morte. Porque diante da morte, as casas e os carros e a fama e o reconhecimento das pessoas não valem de nada. Isso é pura vaidade, não tem serventia alguma, não tem proveito algum, não tem utilização prática nenhuma. No final da vida, o que vale é o que você fez por Deus e pelas pessoas.